Já ouviste falar sobre síndrome de comportamento de hospedagem ou frieza afetiva conjugal? Está entre os diversos problemas que afetam a vida conjugal. Continue aí. Trata-se de um comportamento em que um dos cônjuges, o esposo ou esposa, tem dificuldade em receber ou dar amor, carinho, atenção ao seu parceiro. Mas também acontece na sua relação interpessoal, com amigos, familiares e outros integrantes da sua vida pessoal e social. Hoje faremos de uma forma diferente. Contamos com a colaboração especial de um amigo e psicólogo, Jorge Cassicasse. O Jorge tem uma página no Facebook, Saúde Mental e Bem-Estar, que eu convido-vos a visitar, que deixaremos o link na descrição. Tem temas bastante ricos. Fala também da frieza afetiva, o síndrome de hospedagem, sobre reflexão sobre suicídio e muito mais. Vamos ouvir agora o áudio que nos enviou. Infelizmente não temos imagens, mas é informação muito rica. Sabiam que este problema afetivo começa na infância? Fiquem atentos e escutem o áudio a seguir. A origem do comportamento de frieza afetiva tem muito a ver com as relações precoces, ou seja, a estimulação afetiva que existiu neste indivíduo lá na infância, desde o nascimento, mais ou menos até a primeira, segunda infância, ok? Tentando falar um pouco sobre isso, o que acontece? O que acontece é que o ser humano, quando nasce, precisa de adultos que o acompanhem e esses adultos precisam interagir de forma positiva, ativa com este ser humano. Ou seja, uma criança não tem que ser vista como aquele indivíduo passivo. Os adultos não podem olhar para a criança como aquela que não tem qualquer ação, por exemplo, não é? Tem que desde cedo estimular a linguagem, a compreensão, a escuta, não é? Por exemplo, o choro, o grito e a tentativa de agarrar os objetos da criança são formas de linguagem ou da comunicação deste ser humano ainda na primeira idade. O que acontece? Os adultos que convivem com esta criança, podendo ser os pais ou outros adultos, por desconhecimento, não estimulam a criança nesse sentido. Não procuram interpretar o choro da criança, não procuram atender o grito da criança e, passado o tempo, a criança neste dilema, ela desliga-se desta interatividade com o meio, ou seja, a criança fica neutra, não é? Que gritando, chorando, não há qualquer resposta e isto vai ficar como uma déficit na formação da componente afetiva e que, ao crescer, este indivíduo, já adulto, fica com esta limitação afetiva, desde as suas relações com os amigos, os colegas de trabalho, de escola. Ele não é capaz de transmitir e receber com devida saúde as questões como sorriso, as questões como alegria e não tem a regulação desta parte. E isto, ao acontecer na relação conjugal ou num casamento, é um verdadeiro martírio, como já devemos imaginar, não é? Então, a deficiência afetiva, o indivíduo carrega no seu dia a dia, mas quando transporta isso para o casamento, a situação torna-se amarga, ok? Existe, assim, um profissional que pode detectar isto, o psicólogo, não é? E outras áreas relacionadas e fazer a devida escuta, fazer o devido encaminhamento e poder corrigir de modo que o indivíduo supere esta questão. Percebem quão foi importante escutar o áudio do psicólogo Jorge Cassicasse? Informação muito rica. Convido-vos novamente a segui-lo em sua página na descrição, que fala de forma detalhada nem só da vida conjugal, assim como desenvolvimento afetivo infantil. Este indivíduo com esta deficiência afetiva, não podemos olhá-lo de uma forma singular. Devemos pensar como é que houve esta união destes cônjuges.
Às vezes é por conveniência cultural, conveniência religiosa e acabando deixando à parte as exigências da componente afetiva, deixando para poder adquirir a posterior. E aí vai começar realmente este problema. Como é que é este comportamento de hospedagem de um dos cônjuges? E quais são os sinais que nos dá? Primeiro é que esta pessoa age de forma inconsciente, cumprindo apenas aquilo que são as metas principais da casa, que é o zelo da casa, pagamento de contas, sem se importando com a componente afetiva. Alguns não arranjam tempo para poder sentar com seus cônjuges e falar sobre a vida. Outros evitam a permanência prolongada ao lado do seu cônjuge. Ainda tem outros que são piores, que se sentem mais à vontade e em paz fora de casa, considerando-se fora de casa menos exigidos, por isso ficam mais à vontade. De realçar que este não é um transtorno propositado ou voluntário. Segundo, esta frieza na demonstração de sentimento, assim como na recepção do sentimento, é uma das causas que faz com que o casal se distancie e leve até à separação. O terceiro é que transformam a doçura e a cordialidade que foi adquirida no namoro em isolamento. Esta dificuldade em perceber a causa da frieza afetiva pode levar a uma cascata de desentendimento e até acusações falsas de infidelidade e culminar em separação. Para que não cometas erros pela má percepção do seu cônjuge, procure a ajuda de um psicólogo. E subscreva se é a tua primeira vez neste canal, coloque os comentários e não esqueça do like.